capítulo 6, segundo Samuel, versículo de número 10 em diante. Que está escrito assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pode sentar, gente. Irmãos, o nosso Deus, ele é muito bom, né? Nosso Deus, ele é muito maravilhoso. E o nosso Deus, ele não muda, gente. Não muda. E o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Porque alguém pode dizer assim: ah, mas isso foi com Obed-edom, isso foi em outro tempo, isso foi lá atrás, isso faz não sei quantos mil anos atrás. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Se você for lá em Malaquias, você vai ver, está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Ah, mas foi na vida do Obed-edom. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. O mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele abençoou a Obed-edom, ele abençoa você também. Ele nos abençoa também. E por quê? Porque Deus, ele tem prazer em abençoar o teu povo, gente. Ele tem prazer, ele tem tanto prazer, que a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não possa ouvir o quê? As nossas petições, que não possa ouvir a nossa oração, nosso clamor, a nossa súplica, as nossas intercessões. Ele ouve, sempre está ouvindo. E a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Então Deus abençoou a Obed-edom de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, irmão, que a bênção de Deus que foi derramada sobre a vida do Obed-edom, ela foi tão visível, as pessoas começaram a ver, a enxergar Deus, irmãos, derramando bênção sobre a vida do Obed-edom de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que as pessoas pegaram e falaram: nós precisamos falar para o rei Davi. O camarada até esses dias não tinha nada. O camarada até esses dias não tinha nada. Estava na pindaíba, estava na luta, estava na prova, estava na dificuldade. Existe um historiador chamado Flávio José, que é um dos maiores historiadores da Bíblia Sagrada, e ele usa uma palavra difícil até de pronunciar, que ele diz que Obed-edom era paupérrimo, mais ou menos assim, que é a pessoa que vive numa extrema pobreza, extrema pobreza. Irmãos, aí como que pode? Em 3 meses, essa pessoa que não tinha nada passou a ser muito bem sucedida. Em 3 meses. As pessoas falam assim: puxa, 3 meses, né? Parece muito tempo no ponto de vista de uns, e no ponto de vista de outros parece, né? 3 meses parece uma eternidade, né? Do ponto de vista de um parece bastante tempo, e no ponto de vista de outros parece pouco tempo. Em 3 meses Deus mudou a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa. Mas se você for lá no livro do Gênesis,
você vai ver que em 6 dias, no 7º ele descansou. Deus ele fez o céu e a terra e criou tudo, criou todas as coisas em 6 dias. Porque no 7º ele descansou. Então 3 meses para Deus, irmão, é tempo demais. É tempo demais. Aliás, irmão, para Deus mudar a vida de alguém, não precisa de dias, não precisa de semanas, não precisa de meses. Não precisa. Uma palavra de Deus muda a história de qualquer pessoa. Um dia um servo de um senhor estava em casa terrivelmente enfermo, praticamente morto, e esse alguém vai até Jesus e diz para Jesus que o servo dele estava em casa terrivelmente enfermo, e Jesus disse: eu vou lá com você, eu vou lá com você. E ele disse: não, o senhor não precisa ir lá, não precisa, aliás, não precisa, e eu nem mereço, eu não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado. Mas uma coisa eu digo, aleluia, uma palavra do Senhor aqui, aleluia, uma palavra do Senhor aqui, o meu céu vai sarar lá. O senhor não precisa ir lá, não precisa ir lá, o senhor não precisa te dar o trabalho de ir lá. Uma palavra, uma única palavra do Senhor aqui, o meu céu vai ser curado lá onde ele está. Aleluia. Então não precisa de dias, não precisa de semanas, não precisa de meses, não precisa de anos. Uma palavra do Senhor muda a nossa história, muda a nossa situação. Mas o fato é que, irmão, a arca foi parar na casa do Obed-edom. Antigamente a arca, nesse tempo, aonde estivesse a arca, estava a presença de Deus. A presença de Deus só estava onde estava a arca. Amém? A arca estava aqui, Deus estava aqui. A arca estava lá, Deus estava lá. Era assim. Hoje, irmão, nós, eu e você, nós somos, podemos dizer que nós somos a arca de Deus. O que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, que havia florescido, amém? Que era um símbolo de se ser escolhido. Dentro de nós, irmão, eu tenho que ter comigo e você tem que ter com você essa certeza, que nós somos escolhidos de Deus. Você vai no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi. A Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, irmão, não foi eu, não foi você que falou: você crente a partir de agora. Foi Deus que nos escolheu. E ele diz: foi eu que vos escolhi. Nós somos escolhidos de Deus. Você, irmão, é escolhido de Deus. Quem te escolheu foi Deus. Você é escolhida de Deus, escolhido de Deus. Ah, mas eu sou cheio de defeito, mas é escolhido de Deus. Eu reclamo, eu murmuro, eu questiono Deus muitas das vezes, mas é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. É bem verdade, de vez em quando você reclama de tudo, murmura de tudo, questiona Deus do porquê disso, do porquê daquilo. Não importa. Você é escolhida e é escolhido de Deus. Você crê? Cadê os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus. Onde estão os escolhidos de Deus? Oh, glória! Nós somos escolhidos de Deus, irmãos. Nós somos a nação santa, o sacerdócio. Aleluia! O povo escolhido por Deus. O povo, irmão, que vai morar no céu. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir o que vier, acontecer o que acontecer. Se você fica firme, você vai morar no céu. Somos o povo escolhido. Dentro de nós, irmãos, como estava dentro da arca, estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, estavam dentro da arca. Dentro de nós estão os mandamentos do Senhor. Dentro de mim e de você está os mandamentos do Senhor, ou pelo menos tem que estar. Tem que dar os mandamentos. Amém, gente?
E dentro da arca tinha um pote com um pouco do maná, uma porçãozinha do maná. O maná que Deus, através dele, irmão, alimentou o seu povo em pleno deserto, onde não tinha nada. Deus cuidou do povo e mandou um maná. Todo dia de manhã um maná vinha, e vinha fresquinho, irmão. Eu não sei se vinha quentinho, se vinha morno, mas eu sei que toda manhã tinha um maná para se alimentar. Todo dia. Até o dia que o povo cansou. O povo não quer comer maná, mas não, maná. Tá bom, não é comer uma carninha. Deus falou, vou mandar uma carninha. Então, mas o que tinha dentro do pote, dentro do maná, era um pote do maná dentro de um pote, dentro da arca. Que era para o povo se lembrar, irmãos, que Deus sempre cuidou deles. Dentro de mim e de você, meu irmão, tem que ter essa certeza de que Deus sempre está cuidando de nós. Deus sempre está cuidando de você, irmão. Deus sempre está cuidando de você, irmão. Sempre. Por mais que você não esteja vendo, Deus está cuidando de você. E é interessante que Deus cuida de você e dos seus, mesmo muitas das vezes os seus não estão na presença do Senhor. Mas por causa de você, Deus cuida deles. Porque a bênção de Deus, ela é derramada sobre a tua vida, ela fica transbordando. E você vê que as pessoas que estão, um sinal de que Deus está abençoando os que estão à sua volta, irmão, um sinal de que você está transbordando da bênção é quando os que estão à sua volta começam a ser abençoados por causa de você. Glória a Deus. Quando os que estão à sua volta começam a ser abençoados por causa de você, é porque você está transbordando de bênção. Tem alguém sendo abençoado na tua casa lá, na tua família? Tem alguém? Filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, está sendo abençoado. Irmão, às vezes a bênção está tão transbordando que até os amigos, colegas, vizinhos começam a ser abençoados também, meu irmão. Aleluia. Olha como é que Deus é bom. Quando a Bíblia diz que a bênção do Senhor, meu irmão, ela vem sacudida, transbordante, recalcada e sem medida. Ela alcança todos que estão à sua volta. Aleluia. Então, meu irmão, Deus, Ele quer que você saiba que você carrega a presença dele dentro de você. A presença de Deus antigamente só estava onde estava a arca. Hoje não, aonde você estiver está a presença do Senhor, porque você carrega ela dentro de você. Ela está contigo aonde você for, a presença do Senhor está. Por isso que a Bíblia diz, aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus abençoe, meu irmão. Por quê? Porque é a presença de Deus pisando naquele lugar. Aleluia! E a arca foi parar na casa do Obed-Edom naquela ocasião. Aprove a Deus, irmão, fazer com que a arca chegasse na casa de Obed-Edom. E a arca ficou lá, a Bíblia está dizendo, não sou eu, ficou 3 meses. E se você puxar um pouquinho mais na história, aqui no começo do capítulo 2, você vai ver que a arca ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Não aconteceu nada lá. Porque Abinadab e os seus filhos, a sua família, não davam importância para a presença de Deus. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, Obed-Edom dá a arca, ou a presença de Deus, a importância, o valor que ela realmente merecia. Então não importa, irmão, tem pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos servindo a Deus, porque não acontece nada na vida daquela pessoa. Porque a pessoa ela não dá importância para aquilo que ela tem dentro dela, que é a presença de Deus. Sabe quando você vê pessoas assim que se converteu esses dias, 2, 3, 4 meses, a pessoa está na bênção. Você vê que Deus está abençoando ela. Quase em todo culto a pessoa tem um testemunho para contar. Você fala, meu Deus, por que essa pessoa está sendo tão abençoada? Porque está dando importância para a presença de Deus que está na vida dela. E meu irmão, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, 3 meses. Mas Deus mudou a história dele, porque ele deu valor, ele deu importância. Você vê que Deus abençoou tanto a Obed-Edom que as pessoas começaram a ver e correram para avisar o Davi, o rei. Ó, eu tenho que ir lá buscar a arca lá.
E os invejosos é assim, irmão. Eles vê Deus abençoando, eles querem fazer a bênção parar de ser derramada. As bênçãos estão sendo derramadas, porque lá Deus abriu a torneira na casa do Obed-edom, a torneira da bênção, o chuveiro da bênção. E era só bênção, né? Aí a pessoa falou: tem que fechar essa torneira aí. Como é que eu vou fechar essa torneira? Vou falar com o rei Davi. Correu lá e falou: olha, Davi, o senhor tem que ver. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. E é interessante que ele diz assim: por amor à arca de Deus. Hoje, por amor a Deus, por amor a Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmão, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo que você precisa vai vir sobre a sua vida. Quando a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas que serão acrescentadas, elas vão ser acrescentadas. Sem você pedir, elas vão sendo acrescentadas. A Bíblia diz que nós não precisamos falar nada, irmãos. Só que você diz que a palavra nem chegou à boca e Deus já sabe o que nós vamos falar. Você não precisa pedir para Deus. O que eu preciso fazer então, pastor? Adorar. Irmãos, tem tanta gente que pedir não é errado. Você vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: pedir, dá singular, daquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate. Porta se abre. Pedir não é errado. O errado é não adorar a Deus. O Obed-edom, ele é certo que ele pedia, mas é mais certo ainda que ele adorava. Então quando você está, irmão, adorando a Deus, coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Sabe aquele dia que você fala para Deus: Senhor, hoje eu não vou pedir nada para o Senhor, eu só vou te adorar. Eu só vou adorar. Aliás, é isso que Deus está procurando, irmãos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Pessoas que o adorem em espírito, que adorem em verdade. Glória a Deus, aleluia. Aqui na igreja você está num momento espiritual. Você está num momento espiritual aqui na igreja. Você está. Agora há pouco você adorou, louvou, dançou. Quando foi, irmão? Deu glória, deu aleluia. Mas quando você chegar lá na tua casa, continue adorando. Está lavando louça, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não reclamar. Porque tem pessoa que está lavando louça e está reclamando. Só que tem um detalhe: que se a louça está suja é porque teve comida para poder sujar aquela louça. Se sujou as panelas porque tinha o que pôr na panela. Se sujou o prato é porque tinha o que pôr no prato. Se sujou o copo é porque tinha o que pôr no copo. Aleluia. Está lavando roupa, está reclamando, está xingando. Se você está tendo roupa para lavar, é porque você tem, aleluia, roupa para vestir. Aleluia. E você tem roupa para poder trocar depois. Está limpando o calçado, lavando o tênis, está reclamando. Irmão, se você está tendo um calçado para limpar, significa que você tem um calçado para pôr nos seus pés. Agora, sobretudo, antes de reclamar que você está tendo que lavar o seu tênis, lembre que tem pessoas que não têm os pés. E não tem os pés. Está limpando a casa, está reclamando, essa casa velha, esse piso velho, esse velho. Irmão, você tem uma casa, é velha, mas você tem. É pequena, mas você tem. É grande, mas você tem. Você tem. Tem pessoas que não têm. Então, tudo que você for fazer, faça louvando a Deus. Se não pode louvar alto, louve baixo. Mas louve. Louve. O Obed-edom, ele adorava. Só adorava. Acho que ele nem pedia nada para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Acho que ele só adorava. Porque, irmãos, estar na presença de Deus e não adorar Ele
é um erro muito grave que nós cometemos. Eu dobrei meu joelho e eu não cantar um hino de adoração, ou dizer pelo menos para Jesus: Jesus, eu te amo. Meu Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Dizer palavras bonitas para Ele. Não mentira, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Irmãos, e qualidades para falar de Jesus não falta na Bíblia. Ele é o Deus forte, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, é a estrela da manhã, é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é o sal da terra, é a luz do mundo, é a caminho, é verdade, é vida, é alfa, é ômega, é princípio, é meio, é fim. Aleluia. É pão da vida, é luz do mundo, é sal da terra. Irmãos, coisa boa para falar de Jesus não falta, irmão. Não falta. Então você falar de Jesus, eu não vou pedir nada, eu só vou te adorar. Cante um hino: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Cante um hino: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és o Senhor. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Sei lá, irmãos, mas adore ao Senhor mais do que pedir, porque Deus já sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa. E muitas das vezes nós ficamos tão vidrados, tão fissurados naquilo que nós precisamos, que nós esquecemos de adorar a Deus. Nós esquecemos de adorar o Senhor, e Ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas dispostas a adorar Ele, independente da circunstância. Tem um hino que diz assim: não importa as circunstâncias, te adorarei, te louvarei. Irmãos, não importa a circunstância, porque tem pessoas que só querem adorar a Deus se estiver tudo bem, só quer adorar a Deus se estiver tudo dando certo, só quer adorar a Deus se a porta estiver aberta, estiver com saúde, se o armário estiver cheio, se a geladeira estiver transbordando, só quer adorar a Deus nessas circunstâncias. Só que o mesmo Deus está com você quando a porta está aberta, Ele está mais ainda com você quando ela se fecha. O mesmo Deus que está com você, irmão, quando você está cheio de saúde, Ele está mais ainda com você quando você está doente. O Deus que está com você quando você está muito alegre, Ele está mais ainda com você quando você está triste. O Deus que está com você quando você está sorrindo, Ele está mais ainda com você quando você está chorando. Ele está com você, irmão, em toda e qualquer situação. Nós muitas das vezes só estamos com Deus quando nós precisamos dele. Quando está tudo bem, quando está tudo dando certo, nós esquecemos de Deus, esquecemos de adorar a Ele. E Obed-edom adorava a Deus, ele não pedia nada, ele só adorava. Irmão, a partir de hoje, adore mais a Deus. Pastor, não é para me pedir nada. Irmão, se você adorar, você vai ver que você não precisa pedir nada. Aleluia. Aleluia. Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Quem aqui já namorou, namora ou é casado? Sabe quando a pessoa, seu companheiro ou companheira começa muito sério: já falei que você está lindo hoje, falei que você está bonita hoje, falei que você está cheiroso, começa a agradar demais. O que você fala para essa pessoa? Fala logo o que você quer. Quanto? O que você aprontou? Não é assim, irmão? Não é assim ou não é, gente? Quando começa a agradar muito é porque está querendo alguma coisa. Sim ou não? E quando você adora muito a Deus, irmão, Deus já sabe. Está querendo aquela benção lá, né? Está querendo aquele milagre lá, né? Está querendo que eu envie aquele socorro lá, né? Está querendo que eu mande aquela providência lá, né? Anjo fulano, vem aqui. Oi, leve lá para ela. Anjo cigano, vem aqui, leve lá para ele. Aleluia. Ele sabe, irmão, ele sabe. Aleluia.
desafio a adorar mais do que a pedir para Deus. Eu te desafio a adorar mais do que a pedir qualquer coisa para Deus. A adorar, adorar, adorar. Aleluia. E não tenha pressa. Dobre os joelhos e diga: Senhor, eu só vou te adorar. Eu só vou te adorar. Eu só vou te adorar. E só adora, adora. Vai adorando, vai adorando. Se você perder a palavra, fique em silêncio. Aleluia. Porque se você ficar em silêncio, depois que as palavras se acabaram, sabe o que Deus vai entender, meu irmão? Ele vai entender: agora é minha vez de falar. Abacanta, abaçude canta, abacanta, abaçude, é minha vez de falar. E Ele vai falar com você, e você vai ouvir a voz de Deus, e vai ter experiência com Deus, e vai dizer: Deus falou comigo, Deus falou meu coração. Oh glória! Eu desafio você a partir de hoje só adorar. Pedir menos e adorar mais. E meu irmão, tudo que você estiver fazendo, vai adorando. Vai adorando. Você conhece hinos. Você conhece louvores. Nem que for da harpa, mas você conhece. Aleluia. Ô irmão, às vezes, há muito tempo atrás eu ouvi alguém dizendo assim: olha, eu peguei 2 cadeiras e disse para Deus: senta aí, Senhor, que eu vou sentar nessa aqui, nós vamos bater um papo. E a pessoa dizia que conversava com Deus a respeito da vida. Eu falava: meu Deus, esse povo é meio doido, hein? O povo é meio maluco. Mas não é, gente. Aí você sentar e chamar Deus para conversa só para falar da vida. Ô Deus, lembra aquela vez lá, estava num sufoco. Lembra quando você, sabe aquelas conversas que você chama com o madre, com o padre e começa a prosear? Você lembra daquela, lembra, não sei, lembra? Começar a falar com Deus assim, irmão. Meu Deus, eu lembro o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor. Oh, eu estou falando de mim. Meu Deus, esse dia eu estava lembrando, irmãos. Eu estava até falando com um jovem, evangelizando um jovem. Eu falando para ele falou: vou na igreja fazer o quê? Eu não tenho vontade de ir na igreja. Vou na igreja para quê? Eu falei: um dia eu fui na igreja por causa de uma jovem que tinha lá. E depois ela casou com um cara que eu fiz amizade lá na igreja, que era meu amigo na igreja. Eu fui por causa dela. E aí eu fiquei: irmãos, você chama Deus, fala: lembra, Senhor, quando eu me converti? Como eu era besta, eu fui na igreja pensando que eu ia aceitar o Senhor e ia casar com a fulana. Lembra, Senhor? Meu Deus, o Senhor deixou eu ir lá num ponto de pregação que nem era da igreja que eu congregava, e lá eu conheci a minha esposa. Ela bateu os olhos em mim, começou a me cantar lá no meio do culto. O senhor lembra? Começa a contar. Lembra, Senhor, que eu estava desempregado? Lembra que eu estava na luta, que eu estava enfermo, que eu estava... Irmão, chama Deus para a conversa. Não pede nada para Ele, só começa a contar os feitos que Ele fez na sua vida e você dizer para Ele: Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse o Senhor, eu não sei o que teria sido da minha vida. Irmãos, comece a dizer essas coisas para Deus. Ô Senhor, obrigado por o Senhor ter me escolhido, todo cheio de defeito, todo torto, mas o Senhor me escolheu. O Senhor podia ter escolhido tanta gente, mas escolheu eu. Tanta gente, mas escolheu eu. Irmãos, eu tenho certeza que você vai viver grandes experiências com Deus. Grandes experiências com Deus. É o que eu já falei. Tinha tempo na minha vida que eu sempre gostei de ir no monte orar. Mas teve tempo na minha vida que eu só ia no monte para adorar, irmãos. Lá no monte tinha bastante cupim, aqueles cupim grandão assim, que as pessoas dizem que é casa de cobra, né? Onde as cobras ficam dentro. E lá nesse monte tinha muito cupim, né, pastor? Lá
Quarto Olímpico, né? Tinha muito cupim, uns cupinzão grandão, tinha uns cupim bem grandes. E eu subia naquele monte, aí eu subia no cupim daquele e eu só adorava, eu não pedia nada para Deus, irmão. Não pedia nada. Eu descia mais satisfeito do que quando eu subia para pedir. Eu descia mais leve do monte do que quando eu subia só para pedir. Eu saía do monte mais alegre do que quando eu subia para ficar pedindo as coisas para Deus. Irmãos, hoje em dia eu falo para os irmãos, eu falo muito assim, irmão, sem medo. Eu não peço nada para mim, irmão, em oração, nada. Eu não sei pedir para mim. Eu não sei. Eu só sei orar para as pessoas. Eu não sei pedir para mim, Deus me dá isso, me dá aquilo, faz assim, eu não sei. Eu começo até a orar, irmãos, por alguma coisa para mim, mas eu não sei como eu desvio e começo a orar para os outros. Eu começo a pedir para mim, mas eu não termino. Eu começo a pedir para os outros. Eu já falei, acho que umas 2 ou 3 vezes sobre isso, que quando você pede para os outros, você automaticamente está pedindo para ti, para você mesmo. E quando você ora só por você, você tem uma chance de ser abençoado. Quando você ora por mais de uma pessoa, você tem mais de uma chance de ser abençoado. Porque quando a bênção vier sobre a vida dessas pessoas, parece meio sem sentido, mas tem sentido. Se você orar por mais, se você só orar para os outros, quando essas pessoas forem abençoadas, a bênção vai vir primeiro sobre a sua vida. É a oração intercessória. Você ora, intercede para os outros, quando Deus abençoa esses outros, você vai ser abençoado primeiro. E eu falo isso por experiência, eu não sei pedir para mim. E eu peço por todo mundo. E eu sei que Deus abençoa essas pessoas porque eu estou sendo abençoado. Por mais que ninguém conte o testemunho, eu sei que eles estão sendo abençoados. Eu sei, porque eu estou sendo abençoado, sem ter pedido nada para Deus. Então, irmão, a partir de hoje, você não vai mais reclamar, murmurar, não vai fazer nada xingando e reclamando. Você vai começar a adorar. Aconteceu alguma coisa que saiu fora do seu controle, dá glória, porque não saiu do controle de Deus, fora do controle de Deus. Pode ter saído fora do seu controle, mas não, ainda está no controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor, nada. Pode fugir do seu, mas e do meu, do dele não foge. Então continue, irmão, adorando e a glorificando. Ah, mas está dando tudo errado. Continue adorando e glorificando. Irmão, porque Deus é poderoso para mudar aquela situação. E Ele vai mudar aquela situação. E você no final vai entender, puxa vida, Deus realmente é maravilhoso. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Se coloque em pé, por gentileza.